que não tem o carinho, a paciência de ensinar. Somente como o papel de pai, e nós devemos lembrar que o poder não é a garantia, mas a possibilidade de ter as suas vontades atendidas. O marido que tenta exercer poder sobre a sua esposa, ele não terá um casamento abençoado, porque a tão procurada submissão da mulher é conquistada e não imposta. A Bíblia diz de uma forma maravilhosa que Jesus sempre compara o relacionamento do marido com a mulher, com o relacionamento dele com a igreja, que cabe ao marido amar a mulher como Cristo amou a igreja, irmãos. E eu fico pensando, eu fico tentando imaginar que mulher que não seria submissa a um homem que, se preciso fosse, morreria por ela numa cruz. O poder destrói relacionamentos. O poder imposto, ele destrói famílias. O poder imposto, ele destrói lares. Mas a Bíblia é maravilhosa que ela nos diz que Jesus era diferente. A multidão, mesmo depois de Jesus falar muitos, e se nós formos analisarmos no capítulo 5 ao 7 de Mateus, não são coisas fáceis de se viver, que Jesus disse para eles. Mas mesmo assim, eles confiaram que era possível, porque existia uma diferença em Jesus. Jesus falava com autoridade. Mas o que é autoridade, para que possamos entender a palavra? Podemos definir nessa noite, meus irmãos, a autoridade como a habilidade, o dom, a faculdade de convencer pessoas pelo exemplo e pelo amor. É o dom que lhe é dado de convencer a pessoa que ela deve tomar uma atitude, não porque aquela atitude é o melhor para ela, porque aquela atitude é o melhor para aquele convívio, é o melhor para aquele lar, é o melhor para aquela família, e por que não dizer que é o melhor para aquela empresa? Já que Jesus foi o maior líder de todos os tempos, a autoridade é isso. E como conquistar a autoridade? Como que eu posso tomar posse de algo tão maravilhoso? Exemplo e amor. Vamos aos exemplos de Cristo. Poderíamos falar durante a noite inteira sobre bons exemplos que Jesus nos mostrou. Mas vamos dar uma característica, um bom exemplo dele, que o escritor, o doutor Paulo, o apóstolo Paulo, ele demonstra a nós numa carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual subsistindo, ou a melhor tradução, o qual sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma corpórea de homem, e na forma corpórea de homem foi fiel, assim humilhou, fiel até a morte, e morte de cruz. Alguém pode me ajudar? Qual é o sentimento, qual é a característica que Cristo demonstra? Humildade. Um líder deve ser humilde. Mas não só dar o bom exemplo, tem que demonstrar amor. E se eu poderia falar uma noite inteira sobre bons exemplos, sobre o amor de Cristo, nós poderíamos falar semanas. Nós falamos a semana inteira aqui ao lado sobre o amor de Cristo. Se fala em igrejas do mundo inteiro, todos os dias, sobre o amor de Cristo. Mas vamos pegar um exemplo. Vamos subir até o Monte Gólgota, ou o Monte da Caveira, onde Cristo demonstrou a maior prova de amor por mim e por cada um de vocês. Porque a Bíblia nos diz que pelo bom alguém poderia até se animar a morrer, mas não pelo mal. O que eu estou querendo dizer? Vamos pegar um exemplo bem próximo. Um policial militar, quando ele se forma, ele faz um juramento. Pessoas como eu, como você, que, se necessário, eles dão a vida deles pela sociedade que eles defendem, mas eles morrem pelos bons. E pelo mal que amanhã pode
pode se tornar bom, quem que faz um sacrifício por este? Quando Jesus estica a mão dele para o leste, e a mão dele é pregada na cruz, e o sangue escorre, todo mundo do leste que cresce no poder que há no nome de Jesus e no poder que há no sangue que verteu, ganhou o direito de ser salvo. Quando Jesus esticou a mão do oeste, todo mundo, o bom e o mal, que tivesse coragem de viver conforme os preceitos de Cristo, quando o sangue escorreu, todo mundo do oeste ganhou o direito de ser salvo pelo poder que há no nome de Cristo. Quando ele cruzou os pés dele foram pregados na cruz e o sangue verteu, todo mundo do sul ganhou o direito de ser salvo pelo sacrifício de Cristo. Quando as gotas de sangue escorriam em meio à coroa de espinhos, todos do norte ganharam o direito de serem salvos pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. E quando ele viu que o sacrifício dele alcançaria toda a terra, porque Cristo não tem filho predileto, todo aquele que crê, ele olhou para o Pai e disse assim: Senhor, está consumado. E ele entregou